Tudo bem, gente? Vamos fazer mais um vídeo aqui do Disco Voador. Isso aí. Eu, Ramon, Thiago. Curte aí o nosso vídeo, Sim. faz aí o que vocês têm que fazer aí, a parte de vocês, nós estamos inscrever. fazendo aqui a nossa. Exatamente, se inscrever no YouTube, seguir a gente no Instagram, bota seu recado lá nos comentários, suas considerações, críticas positivas ou negativas sempre são bem-vindas, serão analisadas e... meticulosamente, Exatamente. com muito critério, Exatamente. Igual o tema do nosso vídeo de hoje. Exatamente. Hoje nós vamos falar de um cara do verdadeiro mito, né, brasileiro. O vídeo de hoje é dedicado a ele. João Gilberto, é para você esse vídeo aí que nós vamos fazer. Exatamente. A gente vai pensar um pouco algumas questões a respeito da carreira dele. Assim, um ponto muito importante é que esse vídeo, ele não é a gente não vai analisar de maneira minuciosa todos os discos. A gente também não vai perder tempo falando muito sobre as excentricidades, sobre as histórias. Todo mundo já fez isso. Né? E assim, pouca coisa foi produzida. Se você vê em teses, em livros, tem muita coisa sobre o Tom Jobim, tem biografia sobre o Tom Jobim, sobre o Vinícius de Moraes. Já tem um tempo que lançaram uma biografia, uma antologia de textos sobre o Newton Mendonça, que foi um compositor Parceiro muito importante, Tom, né? Agora, do João Gilberto, assim, pouquíssimas coisas foram lançadas. O Chega de Saudade, que é a obra mais conhecida, né, a mais emblemática, o livro mais emblemático sobre a Bossa Nova, de certa forma, ele é uma biografia do João Gilberto, porque o livro meio que vai conduzindo a história toda tendo a vida e a carreira de João Gilberto como pano de fundo, mas alguns livros do Garcia, né, que é um Walter Garcia, que é um estudioso do João Gilberto, são dois livros, um que foi a tese de mestrado dele e outro que foi uma antologia de textos e entrevistas, mas fora isso, nada. Estava comentando com o Ramon que esse ano teve um documentário sobre o João. A gente foi até assistir Onde junto, Está Você, né? João Gilberto, baseado num livro também. Pois é, e mais nada, assim. Então, tem uma lacuna muito grande. A gente espera que após a morte do cara, esses estudos se aprofundem, mais discos, né? Sobras de estúdio, regravações, ou até mesmo novas versões de trabalho sejam feitas, mas a julgar pelo que a gente está vendo, assim, a obra do cara vai continuar na mão de japoneses, de europeus que são fanáticos pelo trabalho do cara, enquanto os brasileiros não dão o devido valor. Então a ideia é a gente produzir esse material para apresentar uma porta de entrada para o trabalho do João, fazer algumas considerações sobre a obra do cara e assim prestar tanto um tributo, né, como o Ramon disse. É um vídeo que a gente está dedicando não apenas para ele, mas também para as pessoas que gostam do trabalho dele, e que também outras pessoas que não conhecem, de repente, a partir desse nosso trabalho aqui, vão passar a conhecer a obra do João. Então, sem mais delongas, assim, a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre o contexto que o João aparece. Então, lembrando que o João ele vai lançar o primeiro disco mesmo, em 59, mas antes ele lançou um compacto em 58, que tinha Chega de Saudade e Bim Bom. Esse disco de 59 é este aqui, que é o Chega de Saudade. Ele é considerado o disco seminal, o disco que vai inaugurar a Bossa Nova. E é preciso levar em consideração todo o contexto, né, que tem na música popular brasileira nesse momento. Primeiro tem que lembrar que havia uma conexão muito grande da música popular brasileira com estilos estrangeiros. Você tinha muita música, eu chamava de música latina, né? Tinha muito bolero, tinha muito tango aparecendo por aí. Ao mesmo tempo tem a questão do baião, né? A figura do Luiz Gonzaga era muito forte.
Só que ao mesmo tempo, essa invasão de música estrangeira, né, dessa música latina, ela acabava desembocando e criando reações bem contrárias, né? Alguns gostavam disso, achavam que realmente a música brasileira se enriquecia com essa mistura. Outros questionavam, diziam que essa invasão de tangos, boleros e afins, ela era prejudicial à música popular brasileira, essa ideia de evolução da música popular brasileira. E nesse meio tempo, aqui no Rio de Janeiro, um estilo que vai fazer muito sucesso é o samba-canção. E aí o Roberto Menescal vai ser um dos caras que depois vai dizer que o samba-canção era muito triste, eram músicas muito deprimidas, era muita dor de cotovelo e tal. E aí surge essa galera, o pessoal da Bossa Nova, trazendo letras diferentes, uma forma de você conectar melodia e harmonia de uma maneira bem específica, coisa que não era vista na música popular brasileira, e aí surge o João Gilberto. E aí uma das perguntas é a seguinte, qual a importância do João, o que esse disco aqui tem de fundamental? Na realidade, a gente tem que pensar que esse disco ele chega com um formato muito diferenciado, primeiro pelo tema das músicas. Você vê pelas letras, elas não são letras tristes, você tem desilusões amorosas, mas elas são tratadas de maneira muito mais leve. A própria Chega de Saudade é uma música que está falando de saudade, que está falando de uma perda, mas é uma música onde você tem um sentimento de otimismo. Então as letras elas já estão diferentes. Outra coisa é que o violão e a maneira de cantar do João Gilberto, eles se destacam muito desse contexto aqui. Uma coisa que a gente tem que entender é que as pessoas acham que, não, o João foi o primeiro cara que cantou desse jeito. Ele foi o primeiro a usar esse tipo de acorde. Na realidade, o João ele vai ficar conhecido como um sistematizador. Ele vai juntar vários elementos, por exemplo, o Mário Reis, o Orlando Silva, o Pixinguinha. Vários artistas brasileiros já tinham certas posturas, já faziam certos procedimentos. O João vai pegar isso tudo e junto com as músicas do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, do Newton Mendonça, ele vai trazer, ele vai transformar tudo isso num único produto. Então, como eu falei, as letras são específicas, a forma de cantar, o João ele vai ficar conhecido por um canto mais contido, alguns vão dizer que ele mais fala do que canta, uma afinação muito precisa, tem alguns maneirismos de cantores que ele vai recusar, ele não vai eliminar completamente, mas ele não vai usar mais, por exemplo, o vibrato, que é aquela coisa de você cantar Rosa Morena, essa coisa que os cantores usavam, aqueles R's, meu amor, ele vai cortar isso tudo, vai fazer uma interpretação vocal muito enxuta, num registro médio grave. Ele não vai ser um cantor que vai atingir muitas alturas, igual as cantoras, igual aquela galera que cantava usando aquela estética da ópera. Ao mesmo tempo, o violão, que é a batida diferente que ele vai trazer, que, para quem não sabe, essa maneira de tocar violão da Bossa Nova, ela foi inventada pelo João, apesar de terem excelentes violonistas, como por exemplo o Garoto, que apresentavam algumas questões parecidas, mas o João vai ser o primeiro cara que vai sistematizar, ele vai fazer, a mão direita dele vai virar meio que uma mini escola de samba, o polegar dele ele vai fazer o surdo e os outros dedos, principalmente o indicador, o médio, o anelar, alguns vão dizer que ele vai usar o tamborim, outros vão dizer que ele vai pensar como se fosse um pandeiro. Ele vai juntar isso tudo para fazer aquela batida, né? Ou seja, o polegar sempre marcando o tempo forte e os outros dedos fazendo as frases de tamborim, tipo... Ele vai fazer esse tipo de coisa. Juntando isso tudo, a gente vai ter o Chega de Saudade, que vai ser o disco que vai lançar o João Gilberto. É uma coisa interessante que ele não repete estrofes,
ele canta a música estrofe 1, refrão, estrofe 2, refrão, e acabou. Então o disco é curto, acho que é pouco mais de meia hora de música aqui. Não, tirando Obalalá e Bim Bom, o resto são músicas de outras pessoas. O João Gilberto ele vai ser praticamente, assim, de maneira efetiva, mais um intérprete do que um compositor. Então, assim, esse é o disco. Esse é o disco que começa tudo. Ele vai ser seguido por outros 2 discos. A gente aqui só tem mais um, que é esse aqui, O Amor, o Sorriso e a Flor. Então, todos esses 3 discos, né, que é um outro chamado João Gilberto, eles vão ser lançados no iniciozinho da década de 60. Até 61, ele já lança os 3 discos base que vão estruturar o estilo. Então, ele tinha características que ficaram muito conhecidas também, como a gente falou, da concisão, né, do vocal, o violão. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando conhecido por outras qualidades, né? Alguns vão dizer que ele ficava lapidando, cantando a mesma música. Séculos. Durante anos, assim, testando possibilidades. Era um cara que demorava muito a gravar discos, porque dizia que precisava de muito tempo para analisar o repertório. Ficava ensaiando repetidamente. Cara, no Chega de Saudade, ocorreu um boato que teve uma greve de músicos nesse disco. Os músicos... Teve um momento que os músicos não queriam mais gravar porque eles estavam enlouquecidos, porque ele ficava corrigindo a afinação dos caras, gravava várias vezes a mesma coisa, ou então tinha sessões que ele não aparecia, sabe? O Tom Jobim, que foi o produtor do disco, ele teve que ficar convencendo os músicos, agindo meio como um intermediário para os músicos conseguirem finalizar a gravação, porque ninguém aguentava mais o cara no estúdio, né? Porque ele tinha, e alimentava isso também, essa fama, né? De excêntrico, mas ao mesmo tempo tinha regras muito rígidas e tal. E se você lê, por exemplo, o texto do Chega de Saudade que o Tom Jobim escreve, se você vê o disco aqui, tem um texto que o Tom Jobim escreve. O Tom Jobim vai dizer que, o João Gilberto gravou esse disco, ele tinha 27 anos. Então, assim, o Tom Jobim vai dizer que ele, com 27 anos, tinha influenciado um monte de gente, que era um cara muito musical, que sabia o que o povo queria. Então, esses 3 primeiros discos, a gente apresentou primeiro aqui o Chega de Saudade e o outro que é esse aqui, O Amor, o Sorriso e a Flor. Esse disco aqui, por exemplo, tem Samba de uma Nota Só, tem Meditação, O Pato, tem... Corcovado. Poxa, cadê? Corcovado. Olha isso, só hits da Bossa Nova. Então, esses 3 primeiros discos são impressionantes, assim, chamaram... Assim, o Chega de Saudade vai ser um ponto, vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil, Chico Buarque, Jorge Benjor, todo mundo, a Gal Costa, sabe? O pessoal dizia que quando ouviu esse disco, falou, caramba, é isso que eu quero, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. É algo que não é todo mundo que consegue fazer, sabe? Então, esses 3 primeiros discos do João são importantíssimos, né? E aí, a partir daí, a gente pode pensar, por exemplo, Ramon pode falar da relação do João com outros artistas, por exemplo, o Roberto Carlos. Que tipo de abrangência, que tipo de alcance a obra do João teve em outros cenários, assim? Reza a lenda também que o Roberto ficou muito impactado com a audição aí do Chega de Saudade. E no início da carreira, quando ele veio pro Rio para cantar e tudo, ele imitava o João Gilberto, né? Ele cantava numa boate, imitava o João Gilberto. As primeiras gravações do Roberto são todas de bossa nova, assim. O primeiro LP que ele gravou é todo imitando o João Gilberto.
Nós não estamos aqui dizendo se o disco é bom, né? Exatamente. Pois é. Até porque é difícil até de encontrar, né? Nem o Roberto Carlos deixa o disco aparecer. Mas, enfim, ele foi uma grande influência para o Roberto. Quando a Bossa Nova fez 50 anos, ele e o Caetano gravaram um disco inteiro com músicas do Tom Jobim e fizeram um especial para Globo News falando sobre isso, da influência e tudo. Isso é muito claro no jeito de cantar do Roberto, eu acho. Sim, é até um ponto importante, porque a partir do momento que o João Gilberto surge, é meio que um ponto-chave do que eles vão chamar de modernização da música popular brasileira. O Caetano tem um texto onde ele fala sobre isso, que o João Gilberto ele traz a modernidade. Ele mistura o jazz. Quando eu falo João Gilberto, tem que levar em consideração também as músicas do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, do Newton Mendonça. O pacote todo. Pois é. Mas ele meio que vai representar um ponto de modernidade da música popular brasileira, porque as harmonias do Pixinguinha se conectam às harmonias mais jazzísticas. Você vai ter uma maneira mais diferenciada de cantar, uma maneira diferente de se relacionar até com os instrumentos de gravação e com os instrumentos musicais. Por exemplo, dizem que a primeira gravação no Brasil que foi feita com um microfone apontado para o violão foi no Chega de Saudade. O João Gilberto bateu o pé, disse que não, quero que bote um microfone para o violão. Antigamente isso não acontecia, eles usavam o microfone de ambiência. Ou então, dependendo do orçamento, você usa o microfone do cantor para captar o violão e a voz. E ele falou, não, eu quero um microfone apontado para o violão. Então, essa coisa das letras, falando da cidade, falando de Copacabana, sabe, das luzes, ao mesmo tempo que ele tem uma gravação que fala sobre o trem. Então, é um Brasil que está no meio do caminho entre a modernidade e o arcaísmo, né? O Brasil ultrapassado, o Brasil do campo, o Brasil do século XIX em contato com o Brasil da década de 50, o Brasil moderno, o Brasil do automóvel, o Brasil dos prédios, dos cassinos e tal. E é como se fosse ele enfechasse tudo isso. E daí em diante vem esse surto de modernidade na música popular brasileira. Porque aí vem o Roberto Carlos, vem o pessoal da Tropicália, e todos eles, pensando que a gente está falando do Rio de Janeiro, região sudeste, eles têm uma dívida muito grande com o pessoal da Bossa Nova, em especial ao João. E aí, a partir daí, o João vai gravar uma série de trabalhos assim extremamente fantásticos. A gente fez uma seleção de alguns aqui, para a gente continuar. Esse aqui foi o trabalho, sabe, que meio que catapultou a carreira do João Gilberto lá para fora, que é o Getz Gilberto. Esse disco ganhou um Grammy. Vencendo os Beatles. Vencendo os Beatles, sabe? Um disco de jazz, porque aí tem que levar em consideração também a maneira de pensar dos norte-americanos, né? Para eles, a Bossa Nova é um Brazilian Jazz. Eles não veem a Bossa Nova como algo, como um gênero, ou um estilo específico. Eles vão entender aquilo como se fosse um tipo de jazz. Tipo assim, não, isso aí a música é nossa, mas é porque vocês entenderam de outra forma. Então, esse disco ele vai ser caracterizado, eu não sei se tinha a categoria de World Music nessa época, provavelmente não. Provavelmente não. Então ele era caracterizado como um disco de jazz. Aqui está dizendo que foi o álbum do ano, sabe? Então ganhando dos Beatles. É uma coisa que, sem sombra de dúvida, é um feito inédito, inclusive na história norte-americana, porque foi a primeira vez que um disco de jazz ganhou na categoria de melhor álbum do ano. Então, assim, um brasileiro, sabe? Cara, isso... isso é muito, né? Sabe, isso não tem o que dizer, assim, é como se dificilmente isso vai acontecer de novo, sabe? Um brasileiro, o disco tem o nome dele, não é tipo Getz convida o João Gilberto. Não, tipo, é um disco do João Gilberto. Os dois têm o mesmo peso, né? Exatamente. Tanto que coloca aqui, convidado, Antônio Carlos Jobim. Então, assim, tu botar o Jobim como um convidado do teu disco, sabe? É porque... E os caras ganharam o prêmio, um Grammy. Então, esse disco aqui também foi o disco que lançou a Astrude. Cantando Garota de Ipanema. Cantando Garota de Ipanema. A versão de Garota de Ipanema desse disco é a mais famosa.
E reza. A lenda que é a segunda canção mais regravada de todos os tempos. Só perde para Yesterday. Dos Beatles. E outra coisa, nas gravações também a pancada estancou aqui, porque o João Gilberto ele não gostava da maneira do Stan Getz de tocar, assim. Então tem uma história que é muito famosa que o João Gilberto vai falar pro Tom Jobim, vai chamar o Stan Getz, que é um saxofonista, né? É o saxofonista desse disco aqui. Ele vai falar, pô, esse cara é muito burro, esse cara não tá entendendo nada do que a gente tá fazendo. Olha, a gente tá tocando uma coisa, ele tá soltando um monte de notas, parece que o cara não tá entendendo a proposta. E aí o Stan Getz perguntou pro Jobim, pô, traduz aí o que ele tá dizendo. Aí o Tom Jobim vai dizer, não, tá dizendo que é uma honra estar aqui do teu lado, que ele tá adorando a gravação. O Stan Getz vai olhar assim, pô, pela cara que ele tá dizendo, não é muito que ele... não é isso não, mas tudo bem. Então, assim, é um disco muito bom e entrou pra história, né? Tem um outro do João dessa época, que é esse aqui, que é o João Gilberto, que o pessoal chama de álbum branco. Esse é muito bom. Deixa eu colocar aqui, com essa luz aqui. Não sei se vai dar pra ver o João aqui com a luz, mas ó, agora sim, ó, tem um retrato do João aqui. Esse disco, ele... Posso estar enganado, mas eu acredito que esse foi o primeiro disco em que o João usou aquela abordagem que alguns vão chamar de pré-pós-frasear. Tem uma pesquisadora aqui do Rio de Janeiro que vai chamar de métrica derramada, que é aquela coisa que ele canta e toca o violão, só que ele atrasa ou então adianta a melodia em cima dos acordes. Para de repente, quem não sabe, todas as melodias que a gente canta, todas as notas, elas se conectam às notas que estão nos acordes, que no caso o violão faz. Se você canta a melodia fora daquele momento em que o acorde está soando, se a tua melodia se conecta com o acorde 1 e você canta ela em cima do acorde 2, ocorre um choque. Uhum. O João, ele tinha uma maneira de cantar que ele adiantava e atrasava a melodia em momentos muito específicos, sem que essa melodia se chocasse com a harmonia e, mais ainda, ele mantinha o tempo dos acordes e às vezes ele atrasava e adiantava muito a melodia a ponto da pessoa que está cantando assim perder a noção do tempo musical. Você perdia a batida. Era assustador isso, né? Pois é, e assim, as pessoas ficavam... De início, muita gente ficou, cara, esse cara tá cantando tudo errado, assim. Um exemplo clássico dessa maneira dele de cantar tá nesse disco, que é a versão dele de Águas de Março. Se você ouve essa versão de Águas de Março e depois compara com a versão da Elise do Tom Jobim, você vai ver que, assim, ele leva a melodia para pontos que, sabe, ele não canta... Ele não respeita a métrica original da música. Ele adianta, ele canta é pau, é pedra, é o fim do caminho, um resto de toco, um toco sozinho. Aí fica esse tempo vago. Enquanto a Elis cantava é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um toco sozinho. Ela demorava mais e ele adiantava. Então, assim, ele já vinha fazendo isso no Chega de Saudade. Ele já usa isso principalmente nas músicas do Dorival Caymmi, que é um ponto até que eu trabalho lá na dissertação. Mas quando chega nesse disco, ele alcança o ponto máximo dessa parada e daí em diante ele só vai piorando essa maneira dele de tocar. E aquela música Pra Que Discutir com Madame, ela é o ponto áureo dessa técnica dele, dessa forma dele de atrasar e adiantar a melodia. Então, tá aqui, ó, João Gilberto, disco branco. Esse é o que eu mais gosto. Tem Águas de Março, tem Ouvindo a Bahia. Aqui tem duas músicas dele, as duas instrumentais, né? Uma chamada Undil e a outra uma chamada Valsa. Então, assim, é um disco excelente. E o outro também, esse aqui,
É o Amoroso. Esse é sacanagem também. Isso aqui é muito bom. Se você já viu aquele filme Comer, Rezar e Amar, você já ouviu uma das músicas desse disco, que é a primeira, que é as Wonderful. É assim, né? Wonderful. Tá aqui. Que é uma balada dos irmãos Gershwin. Então, assim, esse disco também é impressionante. Ele canta músicas em espanhol. Eu acho que esse aqui tem coisa, não sei se tem coisa em italiano, tem em inglês, então, e sem saber falar nada, né? Sem saber falar uma palavra desse idioma, mas o cara foi e gravou o disco, Amoroso. É um disco muito bom. Eu acho, na minha opinião, essa versão de Wave, pra mim, é a versão definitiva dessa música, pra mim. É o disco progressivo do João. Músicas muito longas, exatamente, né? Tudo muito climático. Essa estate, na primeira palavra, parece que a palavra cai em cima da tua cabeça, assim, bicho, porque é meio grave, sabe? Então, é um disco muito bom. Muito tá bom. Aqui, ó, Amoroso. Então, é isso. Também foi relançado agora pela Polisson, né? Pois é, uma série de regravações. É fácil de achar esse. Pois é. Um disco fácil. E fora o YouTube, né? Fora... E aí a gente tem mais 3 discos aqui pra gente apresentar pra vocês. Esse aqui é um disco que fala bastante sobre a maneira que o João tinha de se relacionar com as novas gerações. Esse é um disco chamado Brasil, que tem a presença da Maria Bethânia, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Então, todo mundo que conhece um pouco da Tropicália sabe que a galera da Tropicália se fundamenta muito na obra do pessoal da Bossa Nova, em especial no João. Então, esse disco aqui tem a presença dos 3 principais nomes. A Gal não está aqui, mas a Gal também foi influenciada pelo João. Tem um vídeo no YouTube da Gal falando que um dia, não sei, algum produtor ou que levou ela na casa do João Gilberto, o João Gilberto gostou dela cantando, pediu para ela ficar cantando as músicas, ela saiu deslumbrada. Então, assim, todo mundo meio que queria ter contato com o cara, e os tropicalistas conseguiram, e os Novos Baianos também, que eu acho que são os nomes que mais surgem aqui para mim com relação à conexão do João com as novas gerações. Então, muito do que o pessoal está fazendo hoje, né, o Caetano canta com a Anitta, canta com a Maria Gadu, a Gal Costa contrata produtores de música mais moderna, igual Cassino, é isso? Então, o João meio que já fazia. O Roberto também, né? O Roberto com essa coisa da banda lá da Shakira. Da Shakira. Então, isso aqui já estava sendo feito nessa época, esse crossover, né? Entre a velha geração da Bossa Nova e essa nova geração da Tropicália. Então, os Novos Baianos e a galera da Tropicália têm uma conexão muito forte. Os Novos Baianos e os Velhos Baianos. Pois é. Exatamente. Os Velhos Baianos aqui e os Novos Baianos. Se você procurar o Acabou Chorare, tem lá a influência do João. Total. Aquela música do... Acabou Chorare. Acabou Chorare. Então, assim, essa música é claramente, tanto que eles dizem, né? Que é influenciada pela maneira do João cantar, pela forma dele de fazer as letras e tal. Um outro disco que é bem interessante também é esse aqui, que é um especial para a TV Globo, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Tem ótimas versões também. Tem uma música que eu gosto muito. Esse disco ficou famoso porque é a participação da Bebel Gilberto. E da Rita, né? E, exatamente. Essa aqui é a minha música preferida nesse disco. Juju Balangandãs? É o raro momento que o João Gilberto se apresenta ao vivo sem o violão. Sabe, assim, não teve nenhum outro momento em que esse cara faz uma apresentação ao vivo sem o violão. Então, é uma música bem divertida, bacaninha, né? E chamou a atenção a participação da Rita Lee. Ele até sai do banco lá, do banquinho que ele tava, né? Desce, senta num degrau assim com a Rita. Né? Parece bem... com aquela cara dele, né? Meio de desconfiado e tal, não sei o que lá. E a Rita Lee falou que foi uma honra,
um momento assim, ela não acreditou, né? Achou que era um trote para ela quando ele ligou. Ele gostava muito de falar no telefone, o pessoal falava que ele se pendurava falando com o pessoal de madrugada. E aí ela participou, é uma versão que eu gosto muito. Esse é um disco bem bacana, que é o João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. E finalizando essa parte dos discos, esse aqui que é o último disco dele, o João Gilberto, Voz e Violão. E é emblemático que nesse disco ele abre com uma música do Caetano. Então ele começa com uma música do maior discípulo dele, que é o Caetano Veloso, e ele finaliza o disco com a primeira música do primeiro disco dele, que é o Chega de Saudade. E assim, eu lembro que quando eu tive contato com esse disco, a primeira coisa que eu pensei é que assim, esse vai ser o último disco dele, esse cara nunca mais vai gravar nada. Porque é algo muito... É como se fosse um ciclo, né? O último disco do cara é finalizado com a primeira música do primeiro disco. É como se ele fechasse um ciclo. É um disco só, como o próprio nome diz, é só de voz e violão. Desse disco aqui, essa Desde que Samba é Samba, eu gosto muito da Eu Vim da Bahia, e as regravações que ele faz do Caetano também são muito boas. Tem aqui Coração Vagabundo, tem Da Cor do Pecado, enfim, tem músicas, tem Desafinado, ou seja, ele meio que revisita o primeiro disco, os primeiros discos dele. Então esse aqui é o último disco, na capa é a Camila Pitanga. Então esse é o último disco do João. Assim, pra gente chegar nos finalmente aqui do vídeo, a gente podia pensar na relevância do João, na obra que o cara teve. O Ramon falou no início sobre mito, né? É impressionante como é que o cara tem uma relevância absurda, mas ao mesmo tempo que o Brasil parece que está dormindo ainda para reconhecer a obra do João. Teve uma certa celeuma lá no falecimento, foi noticiado, tiveram alguns especiais na televisão, mas praticamente parou por aí, diferente do que aconteceu com Tom Jobim, sabe? É sintomático o presidente não ter muito o que falar sobre o cara. Então, assim, é algo que faz a gente pensar em como a gente está soterrando o nosso passado e como a gente está deixando uma obra desse quilate partir sem as devidas considerações. Né? E com relação a essa relevância, Ramon, diga lá, o que você poderia dizer pensando nesse legado, nessas coisas do João, na importância? Eu acho que é tudo, né? Tem tudo aí, todo mundo passou por aí, por essa obra. Quem quer que seja que a gente venere hoje da música brasileira, com certeza bebeu um pouquinho dessa fonte aí. Todo mundo, todos os ritmos, todo mundo aprendeu um pouco. E é o que você falou, tem muito... O fato do presidente dizer que só morreu um cara importante diz muito sobre o estado geral da cultura brasileira, né? Eu até falei outro dia aí, eu acho que eu demorei a entender o que acontecia com o João, eu demorei a entender quem era, qual era a relevância, eu demorei. Mas aprendi, você me ensinou, e eu aprendi que, de fato, tem muito do Brasil aí, né? Sim. A cara do Brasil que era para ser e não foi. Exatamente. Do Brasil que tentou moderno, ser, né? Mas que tá engatinhando ainda. Quem sabe um dia, quando a gente chegar no ponto que ele tentou retratar. Sim. Aí, a gente vai dar valor. E é impressionante, assim, duas coisas. Assim, primeiro que eu vejo muito pessoal falando, esse maluco é um chato. Esse cara, pô, as músicas são muito pra baixo, é tudo muito parado, assim. Eu acho que é aquele tipo de coisa, e isso é um ponto muito importante. Se você for ouvir, por exemplo, uma música pop, a música pop, ela independe de contexto. Então você não precisa saber de questões históricas para você
para você consumir música pop. Uhum. Agora, o João já é uma coisa bem específica, porque se você não tiver em mente o contexto do que está acontecendo, é um pouco igual música clássica. Se você ouvir Beethoven, se você ouvir Wagner, Do nada. se você vai ouvir uma música, beleza, mas assim, se você não atentar para a forma da música, as repetições que o cara faz, a maneira como o cara pega um tema melódico e repete, ou então ele pega o mesmo tema e desdobra o mesmo tema em vários outros, se você não tem isso em mente, o teu consumo, a fruição que você vai ter da música, ela é limitada. Uhum. O João é um pouco isso. Não estou dizendo que as pessoas que não ouvem o João, que não ouviram, são ignorantes, seja lá o que for. Mas falta um pouco, aí você disse que ouviu... Até porque podem ter ouvido de fato, não ter gostado. Pois é, eu acho que falta um pouco essa exposição. Porque assim como você demorou, eu também demorei a entrar em contato. Eu já ouvia falar do cara, mas assim, tá, beleza. Mas a gente não tem muita coisa sobre ele sendo exposta. Tom Jobim, toda hora você vê. Se você vai no Jardim Botânico, tem um troço lá do Tom Jobim, tem uma homenagem. Tem um aeroporto com o nome do cara. Lá, sabe, no shopping ali do aeroporto tem uma exposição falando. Agora, sobre o João, é pouca coisa. Você não tem... você não tem muito material sendo exposto, disponível para pessoas de diversos locais ou em diversas condições terem acesso. Então, muitas das vezes o discurso das pessoas com relação a ele é sempre isso. Pô, é um cara muito chato. Não sei o que lá. É o cara que reclamava do ar-condicionado. É o cara... E acaba virando aquela repetição de lugar comum, né? E uma outra coisa que, se não fosse o João, muitos dos cantores que estão por aí hoje não poderiam nem ter gravado discos. Porque o João meio que rompeu com aquele paradigma de que quem tinha que cantar era só o cara que tinha aquela voz potente, igual Orlando Silva, igual, sabe, os caras da era do rádio. O João, com a voz dele, ele abriu espaço para o Caetano, para o Gilberto Gil, para o Lenine, para o Chico César, para o Herbert Viana, para a Adriana Calcanhoto, para Gal Costa. A Maria Bethânia, mesmo com o vozeirão que ela tem, é um registro diferente do que tudo que estava sendo feito. Então, assim, a importância do cara é muito grande. E fora o fato que o cara era um virtuoso do instrumento, sabe? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem poucos casos de cantores ou de artistas de música popular que fazem música que pode ser consumida, que pode tocar em rádio. Assim, beleza, a gente tem o Hermeto Pascoal, mas toca em rádio? Não toca. Sabe, a gente tem outros caras, o Sivuca, Yamandu. sabe, o Yamandu, mas assim, são caras que são muito específicos para um nicho. Ah, mas a Bossa Nova também é. Cara, mas Corcovado, Samba de uma Nota Só, Chega de Saudade. Todo mundo sabe. Sabe, e o cara que tocou essas paradas, ele era um virtuoso reconhecido, sabe? E aquela história do Eric Clapton, né? Que quando ele vem aqui para fazer o show, perguntaram para ele. Tentou entrar em contato, né? Cara, chamar o João Gilberto. O Eric Clapton, sabe, que é conhecido o quê? Como Deus da guitarra. O cara queria conhecer, falou que o sonho dele era tocar uma música com o João, dividir o palco com o cara. Então, assim, é impressionante como o brasileiro não deixa escapar um negócio desse. Então, assim... É verdade mesmo. Essa é a nossa contribuição, pensando na obra aí do João. Como a gente falou, é um vídeo que a gente vai dividindo as partes, mas... Já estamos chegando em 40 minutos. Exatamente, mas não é uma análise pormenorizada de tudo, mas nem um beabá, nem são comentários, né? Sim, só para mostrar algumas particularidades com relação à carreira do cara, à obra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente apresentou alguns discos aqui, mas esse aqui é o primeiro. Chega de Saudade, João Gilberto. Beleza? Então é isso. Valeu. Valeu, tchau.